Olá pessoal, eu sou o professor Edgar Nascimento e vamos estar ministrando para vocês a nossa primeira aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Lembrando que é de extrema necessidade que vocês criem o hábito de estudar semanalmente para que não acumule os tópicos que vão estar trabalhando. Vamos lembrar que no cálculo diferencial integral, os assuntos, na maioria das vezes, são pré-requisitos um do outro. Então, por isso, precisamos que vocês destinem pelo menos umas 4 horas semanais para entender muito bem os tópicos e não deixar dessa forma que o assunto se acumule e depois fique difícil entender no final. O nosso primeiro assunto que nós vamos estar trabalhando é o assunto de limites e continuidades. Nós queremos mostrar para vocês quais são as noções iniciais sobre o cálculo diferencial integral. Tem algumas noções que são chamadas de noções intuitivas. Intuitivas porque acreditamos que qualquer pessoa consegue entender isso observando, através da prática, através do dia a dia, como é que estabelece a relação entre os números. No assunto de limites, vai ser muito comum você começar a tentar entender como é que uma sequência numérica se comporta. Por exemplo, nesse primeiro quadrado aqui, nós temos uma sequência numérica com os números 1, 2, 3, 4, 5, e a reticências aqui significa que esses números vão continuar crescendo infinitamente, quer dizer, não teria fim. O que é que está acontecendo com os termos dessa sequência numérica aqui? Ela vai crescer, vai crescer, vai crescer e não vai ter um limitador, não vai ter um patamar que vai permitir que essa sequência se acabe. Quando acontece isso, nós dizemos que os meus valores de x, esse x estaria representando os termos da sequência numérica, estão tendendo, essa seta aqui, que seria a seta de implicação, né? Então, os meus valores de x estão tendendo a mais infinito. A mesma coisa aconteceria se a minha sequência fosse negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É o que acontece aqui nesse quadro, né? 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ela está diminuindo infinitamente e não terá um limitador que impeça dela continuar diminuindo. Então, nesse caso, nós dizemos que o nosso valor de x está tendendo ao menos infinito. Então, esse símbolo aqui significa que eu não tenho limitador na parte direita da reta numérica, quer dizer que meus valores estão tendendo ao infinito, eu nunca vou conseguir terminar de contar. E esse símbolo aqui significa que os meus termos estão crescendo para a parte esquerda da reta numérica real, né? No caso, também não teria limitador. Agora, observe nesse segundo quadro. Olha as frações. 1 dividido por 2 é a fração meio, né? A fração meio, vocês sabem que ela vale 0,5. A segunda fração é 2 dividido por 3, vale 0,66 aproximadamente. A terceira fração é 3 dividido por 4, que vale aproximadamente 0,75. A outra fração é 4 dividido por 5, que vale 0,8. A outra fração, 5 dividido por 6, que vai valer aproximadamente aí 0,86 por aí, né? O que acontece é que essa sequência numérica ela está respeitando uma regra. Qual é a regra? À medida que aumenta uma unidade no numerador, também tem que estar aumentando uma unidade no denominador. Se você continuar fazendo isso daqui infinitamente, ou pelo menos até uma certa quantidade, você vai verificar que os números não crescem. Eles vão começar a crescer, mas se acumular na redondeza de um valor. Quem é esse valor? O valor 1. Eles não vão chegar perto de 1. Vai chegar uma hora lá que você vai ter 0,9, depois 0,99, 0,999, mas ele nunca vai chegar a 1, mas vai estar muito próximo. Mas tão próximo de 1 que a gente diz que esse valor 0,99999 se confunde com o próprio 1. Quando acontece isso,
nós dizemos que o nosso valor de x está tendendo a 1. Então, com certeza nós vamos ver outras situações nos estudos de limites, onde o meu valor de x vai estar tendendo a um outro resultado especificamente. Mas é bom que a gente comece a observar o que acontece aqui. Pode acontecer também o que temos aqui no quarto quadro, uma sequência numérica que não vai tender a nada. Por exemplo, eu tenho aqui 1, depois 3 meios, que daria 1,5, 3, 5 quartos, que daria 1,25, 5, 6,7, 7. Se vocês começarem a observar, os resultados dessa sequência aqui oscilam. Eles começam em 1, aumenta para 1,5, aumenta para 3, diminui aqui para 1,25, aumenta para 5. Quer dizer, eu não tenho um raciocínio lógico dentro dessa sequência numérica. Ela aumenta um determinado intervalo, depois ela diminui. Ela aumenta um determinado intervalo, depois ela diminui. Quando acontece isso, nós dizemos que a nossa sequência não converge. Ela não está tendendo ao infinito positivo, ela não está tendendo ao infinito negativo, e ela também não está tendendo a um número real qualquer. Então dizemos que essa sequência não tende a um limite, tá?